Queridos, é uma alegria poder ver os irmãos domingo. Eu tenho orado por todos vocês, tenho a minha listinha de oração. Eu faço questão de colocar o nome de todos vocês, de lembrar todos vocês, porque é uma responsabilidade diante de Deus que eu tenho vivido com muito temor, com muito tremor e temor, que me diz a palavra que nós devemos agir. E eu oro pela vida de vocês. Eu sei que a vida de vocês é uma luta todos os dias. O diabo intenta todos os dias contra aqueles que são de Deus. Aqueles que são dele, do diabo, esse já é dele. Agora, aqueles que são de Deus, é esse que eles tentam. É esse que ele tenta, é esse que ele tenta destruir. Então, nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos dobrar o nosso joelho. A cada minuto que Deus nos concede nessa terra, nós devemos viver em oração. E eu tenho orado a Deus por essa igreja e tenho ficado feliz quando eu vejo essa igreja crescendo, quando eu vejo crianças aqui nessa igreja, quando eu vejo pessoas, irmãos que contam bênçãos, vêm aqui no culto de oração e compartilham as bênçãos recebidas. Isso é a maior alegria para o ministério pastoral, é ver essa igreja firmada, lutando contra as investidas de Satanás. Queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus, nós vamos continuar aquela série de sermões que eu interrompi por uns 2 domingos que eu preguei, mas eu quero voltar àqueles sermões sobre a vida de Jonas. É uma série, Jonas é um livro incrível da Bíblia, um livro que nos inspira muito, e nessa noite eu gostaria de compartilhar mais uma vez com vocês no livro de Jonas. Vamos abrir Jonas 1, princípio no versículo 7 ao 10. Depois, mais para frente, nós vamos ler mais um pedaço desse texto, que é do 11 ao 17. Então, agora nós vamos ler do 7 ao 10. Jonas 1, de 7 a 10. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E lhes respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Amém. Queridos, nesse texto observamos algumas perguntas claras feitas pelos marinheiros. Os marinheiros estavam vivendo um momento de terror. Eles eram marinheiros experientes, e nós já chegamos até aqui nas outras mensagens. E eles estavam vivendo aquela tempestade intensa, e eles sabiam, pela sua experiência, que aquilo não era normal naquela região, naqueles mares. Pois eles eram uma rota que eles faziam sempre, transportando mercadorias e pessoas. Então, eles nunca tinham provavelmente enfrentado naquela região, naquela época, uma tempestade desse porte. Eles sabiam. E aí eu creio pelo discernimento do Espírito. Porque no Velho Testamento o Espírito Santo já agia, você sabia disso? Ele descia, ele agia, ele trabalhava, mas depois ele voltava ao Pai. Hoje o Espírito Santo vem e não volta, ele está conosco todos os momentos. Mas naquele tempo o Espírito Santo também agia. E movidos provavelmente pelo Espírito, eles tiveram o discernimento que aquilo só provinha de uma força sobrenatural. Porque não lhe era comum na experiência que eles tinham. E o texto diz que eles lançaram sorte
E a sorte caiu sobre Jonas. E perguntaram para o Jonas: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual é a tua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Queridos, essas perguntas dos marinheiros tinham um cunho. Eles queriam saber qual que era a identidade daquele homem que estava causando todo aquele sofrimento. Todas essas questões perguntadas por ele estão relacionadas à identidade. Os marinheiros sabiam que alguma coisa aquele homem havia feito. Os marinheiros, no entanto, não estavam fazendo todas essas perguntas simplesmente para dar a Jonas o direito de se explicar. Como é comum no Ocidente, quando nós indagamos, queremos que a pessoa se explique, que dê satisfações. Mas ele fez essa pergunta para descobrir qual a divindade que Jonas havia ofendido. Essa era a cultura que eles tinham. Eles sabiam que alguma coisa havia acontecido e aquele homem havia ofendido uma divindade. Então eles não precisavam perguntar em que Deus você servia. Bastava saber quem é você para saber a qual Deus ele servia. Qual era o nome do seu Deus? Fazia parte, quem você era fazia parte do mesmo lado da moeda, naquela cultura que eles viviam. Quem você era e quem você adorava? É fundamental para eles saberem a identidade daquele homem para poder entender o cunho da tempestade. Quando pensamos nisso, nós começamos a notar que naquela época, toda identidade, o que você fazia, qual era a tua profissão, de que terra você veio, qual era a sua raça, estava ligada exatamente com a sua cultura religiosa. Talvez hoje você pense assim, pastor, mas isso não serve para os nossos dias, porque hoje não tem nada a ver a nossa raça, a nossa formação, a nossa identidade não tem nada a ver com a nossa religiosidade. Talvez você esteja dizendo isso, mas com certeza, se você pensa assim, você está cometendo um erro fundamental. Não há nenhum Deus romano na nossa época. Não há um Deus chamado Mercúrio, o Deus do comércio, a quem devamos queimar sacrifícios de animais. No entanto, ninguém duvida que o lucro financeiro pode se tornar um Deus. Não há nenhuma Vênus como naquela época, a deusa da beleza, mas há, no entanto, um número incalculável de pessoas, de homens e mulheres, obcecados pela imagem corporal ou escravizados pela ideia intangível da sexualidade. Talvez você não adore uma deusa chamada Vênus, mas talvez você adore o seu corpo. Há muitas pessoas assim. Quero contar uma história. Um certo homem participou de uma reunião, uma história verídica, na qual uma instituição financeira decidiu investir em uma nova tecnologia. As portas fechadas, os indivíduos que estavam naquela sala admitiram preocupados. Qual seria o efeito daquela tecnologia na vida da sociedade? Eles achavam que ela eliminaria muitos empregos para cada novo emprego que gerasse, que poderia ser ruim para os jovens, para alguém que estivesse entrando no mercado. Mas desfazer o negócio significaria deixar bilhões de dólares sobre a mesa.
E ninguém poderia sequer imaginar fazer isso. Talvez a gente não adore a um Deus do comércio. Talvez a gente não adore a um Deus da mitologia. Mas com certeza a nossa sociedade tem muitos deuses, como aquela sociedade tinha. Hoje em dia, o mundo é gerado, ele é movido por alguma coisa. Ou seja, adoração ao corpo, ou seja, adoração ao sucesso financeiro, talvez adoração ao poder, ao desejo de aparecer, de ser reconhecido pelas pessoas. Talvez alguns sejam movidos pelo prazer, vivem para o prazer, e o prazer é o seu Deus. Quando o sucesso financeiro impõe lealdade aos que são incondicionais, a que não podem ser questionadas, passa a funcionar como um objeto religioso, um Deus, até mesmo uma espécie de salvação. Por que é assim? A Bíblia explica. Fomos feitos à imagem de Deus. Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. Fomos feitos à imagem de Deus. Então, queridos, não pode haver uma imagem sem que haja um original. Quem é essa imagem é o reflexo. Ser a imagem de Deus significa que devemos viver para o verdadeiro Deus. Iremos colocar, ou então nós vamos colocar algo no lugar. Se vivemos para a imagem de Deus, temos que nos comportar como Deus se comportaria, conforme a sua natureza. Mas se a gente não é o reflexo de Deus, o homem substitui a imagem de alguma coisa. Ele precisa refletir alguma coisa. E o que acontece, irmãos, é que quando nós vivemos a busca dos nossos interesses, quando nós vivemos a busca de satisfazer o nosso eu, nós deixamos de refletir a imagem do nosso Criador e substituímos por deuses estranhos. Embora a questão da raça, no caso de Jonas, apareça em um último lugar na lista das perguntas, Jonas responde por primeiro. Eu sou hebreu. Embora Jonas tivesse fé em Deus, isso parece não ter sido tão profundo e fundamental para a sua identidade quanto a sua raça e a sua nacionalidade. Eles fizeram várias perguntas, mas a primeira resposta de Jonas, eu sou hebreu. Para Jonas, aquilo que ele estava vivendo naquele momento era reflexo daquilo que era mais importante para um judeu, seu país, a sua raça. Apesar de ser um profeta de Deus, a sua raça vinha em primeiro lugar. Por que ele não quis pregar a Nínive? Um povo inimigo do seu. A raça para ele era algo mais importante. Não é diferente hoje. Muitas pessoas vinculam a sua religião, a sua raça, a sua nacionalidade. Alguém pode dizer, eu sou luterano, ou eu sou alemão. Alguém pode dizer, eu sou luterano porque sou norueguês. Alguém pode dizer, eu sou protestante porque vim do país de Gales. Ou alguém pode dizer, eu sou católico, apostólico romano, porque no meu país eu fui criado católico romano e vou morrer católico romano. Quantas pessoas também dão mais valor à sua imagem refletida através da sua nacionalidade, da sua raça, do que é o próprio Deus, a própria fé em Cristo Jesus. Quantas pessoas você
conhece, que foi criado numa determinada religião e não mudam. Mesmo que um profeta apareça, mesmo que alguém fale, mesmo que um milagre aconteça, o que é mais importante para ele é a sua origem. As identidades cristãs superficiais, irmãos, explicam por que existem cristãos racistas, materialistas, cheios de ganância, escravos da beleza e do prazer. Tudo isso acontece porque a verdadeira raiz da nossa identidade não é o amor de Cristo, mas sim o poder, a aprovação e o conforto. Vamos ler agora o restante, Jonas 1, de 11 a 17. Eu vou ler aqui na minha versão. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram no mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, uma vez que os marinheiros descobrem que Jonas é a causa da tempestade, eles chegam à conclusão de que ele também é a chave para acalmar a tempestade. E perguntá-lo se há algo que deveriam ser feito, o que eles deveriam fazer com ele, a fim de acalmar a tempestade. E o próprio Jonas responde: me lancem ao mar, ou em outras palavras, me matem. Por que Jonas responde isso? Por que Jonas diz isso? Será que ele está arrependido? Simplesmente está dizendo algo: eu mereço a morte pelo meu pecado contra Deus? Será que ele está arrependido? Ou será que os motivos são exatamente o oposto? Será que ele está dizendo algo como: eu preferia morrer a obedecer esse Deus e ir a Nínive, portanto me lance ao mar? O que vocês acham? Ele estava arrependido e dizendo a Deus: eu mereço morrer, por isso me matem. Eu pequei contra o Deus dos céus e da terra. Ou ele estava dizendo: eu prefiro morrer do que obedecer e pregar a Nínive? O que vocês acham? Afinal, Jonas estava se submetendo a Deus ou se rebelando ainda mais contra Deus? Observe que ele não diz nada sobre Deus nesse momento. Sua preocupação está em outro lugar. Ele diz que se eles o jogarem na água, o mar se acalmará. E Jonas começa, na verdade, a se responsabilizar pela situação daqueles marinheiros. Na verdade, o que acontece com Jonas é que ele começa a ver o sofrimento e a bondade daqueles marinheiros. E alguma coisa começa a mudar no coração de Jonas.
Porque pela primeira vez, Jonas estava olhando com compaixão para os marinheiros que usaram de bondade para com ele. Ele vê esses homens aterrorizados. E o caráter dos marinheiros evidentemente baniu a sua fria indiferença e tocou a sua consciência. Ou será que Jonas pode ter se deixado levar por nada mais do que uma piedade? Mas isso já era muito melhor do que o desprezo que ele havia cometido com aqueles povos que não eram da raça judia. Precisamos, irmãos, tratar o nosso egoísmo. Até aquele momento, Deus estava começando a mudar o coração de Jonas. Deus começa a tratar o egoísmo daquele profeta, que valorizava mais a raça. Deus começa a botar um pouquinho de compaixão naquele coração. Porque a resposta dele mostra claramente a preocupação. Me lancem ao mar e vocês se salvarão. Queridos, Jonas estava sendo corrigido por Deus. Jonas estava tendo seu caráter tratado por Deus. Jonas estava olhando agora para o sofrimento dos marinheiros e reconhecendo que a causa daquele sofrimento era ele, a sua desobediência. Fico me lembrando quantas vezes nós precisamos ser corrigidos por Deus, porque vivemos de forma egoísta. Jonas vivia de forma egoísta, pensando apenas na sua raça, na sua crença, mas uma crença enraizada não em temor a Deus, mas sim em defender o seu povo, a sua nacionalidade. Jonas não enxergava o seu pecado. Até ali, Jonas não enxergava o mal que ele estava fazendo, tanto para o povo de Nínive, que teria uma oportunidade de se arrepender, e de crianças e famílias que seriam salvas. Até aquele momento, quando ele entra naquele navio, ele não estava se importando com aqueles marinheiros pagãos. Eu me lembro de uma frase do livro do pastor Pascoal Peragini, que ele diz, orações que Deus gostaria de ouvir, e diz: não choro mais os meus pecados, porque não os enxergo com os olhos de Deus. Era o que estava acontecendo com Jonas. Ele não enxergava até ali o seu pecado, mas os olhos de Deus enxergavam o que ele estava cometendo. Deus estava começando a tratar o egoísmo de Jonas. E o incrível, irmãos, é que aqueles marinheiros pagãos continuavam a agir de forma admirável. O texto diz que eles tentaram ainda remar até a praia. Eles ainda relutaram em não querer jogar o Jonas ao mar. E o texto diz que eles tentaram remar com as suas últimas forças. Mas Deus aumentava ainda mais a tempestade. Aquele coração daqueles pagãos eram corações generosos. Por isso com certeza tocou no coração de Jonas. Vemos aqui, irmãos, o padrão da substituição. A compaixão de Jonas desperta nele uma das intuições humanas mais primordiais. O amor substitutivo. O amor substitutivo, o amor que substitui, o amor que se entrega. Naquele momento, a compaixão vendo o esforço daqueles pagãos.
Jonas diz: me lancem ao mar e vocês se salvarão. O amor substitutivo. O verdadeiro amor atende às necessidades do ser amado. Não importa a que custo para si mesmo. Todo amor que transforma a nossa vida é uma espécie de sacrifício substitutivo. Esse foi o espelho de Jonas naquela hora. O espelho de Deus. Jonas começou a espelhar um pouquinho o seu Criador. E ele se dá para que aqueles marinheiros se salvem. Esse amor é algo mais maravilhoso do caráter de Deus. E quando nós fomos feitos à imagem e criatura de Deus, e quando nós buscamos andar segundo a vontade de Deus, nós começamos a espelhar esse padrão indutivo já do ser humano, mesmo o mais pagão que seja o ser humano, ele é capaz de se dar em prol de alguém. É só pensar nos nossos filhos. O verdadeiro amor de um pai, de uma mãe, faz com que a gente se dê em prol dos nossos filhos, não é verdade? As habilidades intelectuais e sociais de um filho, o seu bem-estar emocional são maciçamente moldados pela quantidade de tempo que os pais passam com seus filhos. E isso implica em sacrifício, não é verdade? Essa semana foi uma semana muito cansativa para mim. Por causa das circunstâncias, eu tive que trabalhar mais do que eu estou acostumado a trabalhar. E eu comecei a trabalhar. Quando tinha o tempo vago, ia estudar a palavra de Deus, mas eu estava ali me ocupando, acordando cedo, voltando tarde. E quando chegou sexta-feira, já à noite, eu ia trabalhar até às 8h30, 9 horas da noite. O meu filho me manda uma mensagem. Pai, meu óculos quebrou. E eu estava a semana inteira trabalhando, tentando, porque sabia que tinha muitas contas para pagar, segurando ali as despesas. E meu filho me liga: pai, meu óculos quebrou. Eu preciso de um óculos novo. Sexta-feira. Eu falei: não preciso, eu não consigo, não se enxergo sem óculos. E eu já estava naquele momento, naquela hora da mensagem, eu estava planejando: amanhã eu vou trabalhar um pouquinho, vou abrir a loja um pouquinho mais tarde, porque eu preciso dormir, preciso descansar. E quando eu estava pensando nisso, foi quando eu recebo a mensagem dele. Aí na hora eu falei: filho, amanhã nós acordamos cedo então, e vamos numa ótica. Aquele desejo que eu tinha no meu coração de dormir algumas horinhas a mais, já tinha ido por água abaixo. Isso é amor que nós fazemos pelos nossos filhos, e eu sei que vocês fazem também pelos seus filhos. Que vocês também vivem isso pelas suas famílias. Mas nem sempre é somente pelos filhos. Pense, quando nós mantemos uma promessa, um voto feito a alguém, independentemente do que vai custar a nós, o nosso tempo, às vezes o nosso dinheiro, sempre que perdoamos alguém a quem poderíamos pagar na mesma moeda, sempre que ficamos perto de uma pessoa que está sofrendo, estamos amando de acordo com o padrão do sacrifício substitutivo. Todos nós, mais longe de Deus que você venha estar, é capaz de fazer algo assim. Esse é o reflexo de Deus na vida da sua criatura, na vida do ser humano. No entanto, queridos, por meio desse amor, não somos diminuídos, mas nos tornamos mais fortes, mais sábios, mais felizes até, e mais profundos.
Esse padrão de amor é tão transformador na vida do ser humano, porque nós fomos criados à imagem de Deus. E é assim que Deus ama. Sabe quando nós somos capazes de sacrificar os nossos desejos apenas porque nós prometemos a alguém que faríamos? Isso não é egoísmo. Isso é amor substitutivo. Quando renunciamos o nosso eu pela nossa esposa, pelo nosso esposo, mesmo que aquilo nos custe, aquele momento que estávamos assim esperançosos, isso nos torna mais fortes, isso nos torna mais a imagem de Deus. Quando Jesus fala do sinal de Jonas, o próprio Jesus ele fala do sinal de Jonas e chama para si. Ele diz que ele é maior do que Jonas, Mateus 12:41. Jesus estava dizendo desse amor, o amor substitutivo. Ele quer dizer que assim como Jonas foi sacrificado para salvar os marinheiros, ele, Jesus, morreria para nos salvar. E Mateus ainda vai mais além, no livro de Mateus, ele relaciona a morte e a ressurreição de Jesus comparado aos 3 dias e 3 noites que Jonas ficou no ventre do grande peixe. Por 3 noites, Jesus estaria na profundeza da terra. Deus começa a moldar o caráter de Jonas. A história revela que Deus designou um grande peixe para que engolisse Jonas. E esse verbo designou aparece várias vezes no livro de Jonas. Quando Deus designou uma planta para criar sombra para Jonas. Também quando Deus designa um verme para matar aquela planta que estava fazendo a sombra para Jonas. Em cada um desses casos, Deus orquestrou uma circunstância na história para ensinar a Jonas algo que ele precisava desesperadamente. Irmãos, quando vivemos uma vida de egoísmo, estamos sendo também como Jonas. O que Deus estava tratando no caráter de Jonas era o amor a si mesmo, o amor ao seu povo, à sua raça. Muitas vezes sofremos, muitas vezes passamos por momentos difíceis na nossa vida, porque Deus precisa tratar o nosso caráter, porque Deus precisa tratar o nosso egoísmo. Muitas vezes escolhemos sofrimento nas nossas vidas, que Deus, assim como quis tratar Jonas, Ele quer nos tratar. No nosso relacionamento, na nossa vida familiar, na nossa vida no trabalho. Queremos sempre o eu. E tornamos para nós alguns deuses desse mundo. E aí, assim como Jonas, passamos pelo sofrimento. Assim como Jonas, quando rejeitamos e desobedecemos a Deus, é preciso que haja também um tratamento radical para que isso seja remediado. Ele aponta que o texto descreve Jonas como que um movimento descendente. Nota, Jonas desce a Jope, diz o texto. Depois Jonas desce ao fundo do navio. E agora, por fim, Jonas desce à profundeza dos oceanos. Muitas vezes nós descemos à profundeza dos oceanos. Muitas vezes nós dizemos estamos no fundo do poço, porque não enxergamos
o amor de Deus. Porque somos egoístas e vivemos para nós mesmos. Mas somente quando ele desceu até o fim, até as profundezas do oceano, enfim, ele ficou despojado da sua frívola autossuficiência e a libertação foi possível. Às vezes Deus permite que a gente vá ao fundo do poço, porque precisa que a gente, porque nós não nos despojamos da nossa autossuficiência. É quando chegamos nas profundezas que realmente nos entregamos a Deus. E eu quero concluir, irmãos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não pode haver imagem sem que haja um original, de quem essa imagem seja um reflexo. E eu quero deixar uma pergunta para vocês, queridos. Que imagem você tem refletido na sua vida? Oi, Aninha. Leva ela ali. Senão ninguém presta atenção na mensagem. Todo mundo fica com pena da Aninha. Todo mundo fica com peninha dela, né? Isso, vamos voltar aqui. Somos criados, vou repetir, irmãos, o que me atrapalhou também, eu perdi o fio. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não pode haver imagem sem que haja um original, de quem essa imagem seja um reflexo. E a pergunta que eu quero deixar para vocês nessa noite: que imagem você tem refletido na sua vida? Que imagem você tem refletido em sua vida? Em segundo, o amor substitutivo que transforma a nossa vida. Isso vem de Deus. Você tem espelhado esse amor? No seu relacionamento conjugal? No seu relacionamento com seus colegas de trabalho? Com o seu próximo? Você tem vivido uma vida de amor substitutivo? O quanto você tem se dado pelas pessoas que estão? Se você consegue viver esse amor sem reclamar, você conseguiu viver um amor que não é egoísta. Um amor que é parecido com o amor de Deus. Mas se você reclama, se isso te incomoda, talvez você não esteja se espelhando no seu Criador. E por fim, queridos, renda-se a esse amor. Não espere passar pelas profundezas da vida para aprender que não se pode fugir da vontade de Deus. Não espere passar pelas profundezas da vida para aprender que não se pode fugir da vontade de Deus. Amém? Queria pedir a Simone para tocar. Então, a Simone está com as crianças nível. Piano, só um piano. Irmãos, eu não sei se Deus falou com você nessa noite. Eu sei que esse texto, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler, quando eu comecei, Deus falou muito com o meu coração. Quando Deus me chamou para o ministério, eu já sabia que eu ia ter que me entregar. Porque eu vi no meu pai. Por muito tempo eu disse não, eu fugi de Deus. Eu dizia, eu não quero ser pastor. Porque pastor é se dar sem esperar.
é se dar por amor a Deus. É uma vocação, não é uma profissão. E eu vi o quanto meu pai sofria com os problemas das pessoas, quanto ele sofria com os problemas que as pessoas vivenciavam. E eu dizia, eu não quero isso para mim. E eu fugi de Deus, assim como Jonas, eu fugi de Deus. Às vezes, Deus chama, não talvez como me chamou para o ministério, mas Deus nessa noite, talvez tenha chamando você, dizendo, você precisa refletir o amor substitutivo. Você também não é pastor, mas você também precisa se dar, para que outras pessoas da sua família, outras pessoas que convivem com você, possam enxergar o amor de Deus. Pois pessoas estão indo para o inferno, muitas vezes porque nós somos egoístas. Assim como Jonas, nós não queremos se entregar, renunciar ao nosso prazer, renunciar ao nosso dinheiro, renunciar ao nosso tempo, a nossa diversão, o nosso descanso. E por isso muitas vezes estamos permitindo que pessoas vão para o inferno. Porque assim como Jonas, somos egoístas. Eu queria perguntar para você nessa noite, que você baixasse a sua cabeça. Pergunte para Deus: Deus, aonde eu tenho sido egoísta? Será que no relacionamento com a minha esposa eu estou sendo egoísta? Será que no relacionamento com os meus filhos? Será que no relacionamento com aquele colega de trabalho que me persegue, eu não sou capaz de mostrar para ele que o amor de Deus é diferente? Será que em relação àquele parente chato na minha família, eu não sou capaz de renunciar ao meu egoísmo e mostrar para ele que mesmo eu não gostando de alguém, eu sou capaz de refletir o amor de Deus? Jonas não tinha nenhum laço de afeto com aqueles marinheiros. Jonas não tinha nenhum relacionamento profundo com aqueles marinheiros. Mas aqueles marinheiros pagãos foram capazes de demonstrar amor para com Jonas. E nós que nos dizemos cristãos, será que renunciamos, somos capazes de renunciar ao nosso ego, à nossa vontade? Será que somos capazes de verdadeiramente refletir o amor de Deus? Ou vivemos de forma egoísta? Queridos, Deus falou ao meu coração, não basta o que eu estou fazendo, eu preciso fazer mais. Sabe por quê? Porque essa vida é curta. Porque essa vida é muito curta. Pessoas estão indo para o inferno porque eu estou calado, porque eu não estou fazendo nada. Fale com Deus agora. Diga: Deus, eu preciso viver uma vida que reflete o Senhor. Eu preciso aprender a me dar. Eu preciso aprender a fazer algo sem querer nada em troca. Eu preciso parar de cultuar a outros deuses. Eu preciso parar de cultuar o meu corpo, o meu prazer, as coisas que o Senhor me dá. Senhor Deus, eu reconheço que a vida que o Senhor me dá
é um presente para que eu possa refletir o seu amor enquanto eu estiver aqui. Obrigado, Senhor, pelas lições de Jonas. Obrigado, Senhor, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã em minha vida. E a cada manhã que eu posso acordar e levantar da minha cama, o Senhor me dá a oportunidade de eu amar alguém, um amor substitutivo, um amor igual àquele que o Senhor nos ensinou, se entregando na cruz do Calvário, se entregando para que eu pudesse ter vida eterna. Senhor, que a partir de amanhã eu possa tomar atitudes de amor, que a partir de amanhã eu possa ser um pouquinho melhor e que a cada dia eu possa ser mais parecido com o Senhor. Eu te agradeço e eu oro em nome de Jesus. Amém.